dia 4 de outubro. Hoje tem alguma coisa a ver com Francisco de Assis, né? Eu acho que é o falecimento de Francisco de Assis, se não me engano. Do falecimento, né? Hoje trazemos o título Os Milagres, as Predições e os Milagres de Jesus sob a óptica espírita. Então é uma visão. A gente vai fazer uma análise sobre o que são os milagres de Jesus. Hoje a ciência explica, a maioria deles já tem explicação científica. Assim como as pragas do Egito, hoje em dia tudo a ciência já explica. Então os milagres do Evangelho, Jesus. Verdade e luz é o grupo ali, né? Então o roteiro seria os milagres no sentido teológico. O Espiritismo não faz milagres, aí a diferença então, do Espiritismo em relação a outras religiões. O milagre, o Espiritismo vê como a vida sendo milagre. Deus faz milagres. Tudo é natural, né? Não tem nada sobrenatural. Então, para diferenciar do ocultismo, o Espiritismo não tem nada a ver com o ocultismo. E o sobrenatural é as religiões. Na verdade, o sobrenatural é o desconhecido. Quando tu não conhece, tu chama sobrenatural. Mas tudo é natural. Nada está fora da natureza. Então, na visão espírita, a palavra é miraculous, miraculum, admiração, prodígio, maravilha, coisa extraordinária. Um ato de poder divino contrário às leis da natureza. Não pode ser contrário porque a natureza foi criada por Deus, então não pode nada ser contra o próprio Deus. Nem mesmo o diabo, o demônio, outras coisas nesse sentido. Pensamento das massas, fato sobrenatural. Prodígio. Sentido teológico, derrogação das leis da natureza. Quem estuda a ciência sabe que nada pode derrogar. Se tu pegar, por exemplo, por que o disco voador levita, tem explicação. Apesar de ser um fato extraordinário, não é tão miraculoso, tão nesse sentido de não derroga as leis da natureza. Porque tudo que vem de Deus é perfeito. E tudo, a partir do que a gente estuda, a gente começa a compreender. Mas tem que buscar se aprofundar. E quando a gente não consegue explicar, a gente chama milagre, mas até no momento que consegue explicar, deixa de ser milagre. Então, a origem sobrenatural não se usa mais o termo. Tem outros termos, anomalístico, psicotrônico, outros termos são usados. E não tem nada fora da lei natural. O que tem é material e imaterial, físico, intrafísico e extrafísico. Dentro da física e fora da física. Insólito ou metafísica, né? Isolado, excepcional, quando é uma coisa extraordinariamente rara. Então esses seriam os caracteres. Os séculos de ignorância foram fecundados em milagres. Até outro dia a gente estava comentando o novo obscurantismo, né? Quando tu vê terra plana e outras besteiras que andam por aí, como é que pode, com todo o desenvolvimento da ciência, ter gente que defender que o universo tem 16 mil anos, negar aquecimento global, negar a terra plana e terraplanistas e outras coisas que não tem explicação científica. E o pior ainda quando vem pessoas que se dizem que estão cursando uma universidade, ou são filósofos, ou grandes pensadores, e defender besteiras tais como essas. Ou defender, por exemplo, que os rastros dos aviões liberam gases, defender a antivacina, que as vacinas fazem mal. Então isso são tudo coisas que estão ligadas ao tema anterior das semanas passadas, coisas ligadas a Illuminati, Nova Ordem Mundial, os senhores da Terra, senhores que querem mandar de grandes corporações, bancos, grandes capitalistas que querem dominar tudo e controlar o mundo inteiro através do poder do dinheiro. Então a gente vai ver que tudo tem explicação natural. Quando, por exemplo, Jesus transfigura no Monte Tabor, se tu estudar a ectoplasmia, tu vai entender o que é a transfiguração. Ele mostra os corpos sutis. E a maioria das filosofias antigas falam em 7 corpos. Então a gente tem o físico, mas tem o etérico, o astral, o mental, tem outros corpos. Então tudo tem explicação. A multiplicação dos pães e peixes, a transformação da água em vinho, que os alquimistas trabalhavam com isso também, não só a questão do ouro, mas a transmutação de maneira geral. Seria o que antigamente chamava magia, né? Trabalhar com os elementos, mudar os elementos terra, fogo, água, ar. Então os séculos de ignorância foram principalmente a Idade Média, né? Toda a causa era desconhecida, passar por sobrenatural. Por isso que tinham vários deuses, Deus do fogo, Deus da água.
porque eles não tinham explicação ou explicavam através de mitos. Período mítico. À medida que a ciência revelou novas leis, lá a partir do século XV para cá, apesar que na Grécia Antiga, antes de Jesus, já se falava que a Terra era redonda, girava em torno do Sol, os jônicos principalmente, e os grandes filósofos, Sócrates, Platão, Pitágoras, o ciclo do maravilhoso foi restringido. Como não havia explorado todo o campo da natureza, restava ainda uma parte bastante grande ao maravilhoso. Isso está na Gênesis, capítulo 7. Tem bastante gente ali. Antônio Oliveira, Calita, Rosa Camargo, Salete Rosa, Beto está aqui do lado, Laudeci Alves, Alcir Caetano, esse está direto, Reginaldo Jacinto, Terezinha Piva e Kleber Soares Pereira. Capítulo 8º, 2. Então essa aí é a Gênese, até aprofunda a questão da Gênese mosaica, fazendo comparação. A abertura do Mar Vermelho, tem várias teorias aí. Uma das explicações, inclusive eles fizeram testes com vento, que o vento consegue separar a água, foi feito na Inglaterra. Então teria um tipo de vento teria soprado e aberto. Outra teoria seria um tsunami, aí tem outra teoria seria que ali teria um banco, que é o que mostra ali, e Moisés conhecia isso, ele tinha clarividência, era onde conseguia, então tem várias. Outros dizem que era uma parte mais rasa, só que aí não explicaria por que os egípcios acabaram sendo mortos. A do tsunami teria explicação, então são coisas que teria a abertura do Mar Vermelho. Tem também a abertura, na época de Josué, lá, a abertura do Rio Jordão também, né? Medidas de profundidade por sonar mostraram uma ponte terra subaquática exatamente entre a praia de Nuweiba e o lado saudita. Então isso aí realmente existe através do sonar. Então seria uma das teorias. Só que não explicaria como foram afundados os egípcios. Os fatos que o Evangelho relata foram até hoje considerados milagrosos, pertencem na sua maioria à ordem dos fenômenos psíquicos, os que têm como causa primária faculdades e atributos da alma, do espírito. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa então depois a parapsicologia, metapsique, parapsicologia, psicotrônica, outras áreas estão se aprofundando nesse estudo, psicologia normalística atualmente. Propriedade do fluido perispiritual, que antigamente era chamado éter, o Mesmer chamava fluido animal, tinha vários nomes. Constitui o agente magnético, positivo e negativo. Manifestações de vida espiritual, aí entra inclusive a questão da magia branca, magia negra, magia para o bem, magia para o mal. Tudo é dual no nosso universo de 3 dimensões e meia daqui. E a vida e a pós-vida. E finalmente o estado constitutivo dos espíritos e o papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Lembrando que o termo certo é vida e existências. E o termo muitas vidas é errado. O termo muitas existências é mais correto. A vida sendo contínua e as existências sendo múltiplas. Então a catalepsia e letargia. Então, se tu te aprofundar nos estudos da hipnose, do magnetismo, tem esses termos de catalepsia e letargia. É uma das explicações para o caso ali da ressurreição de Lázaro. Se sabe cientificamente que até 3 dias, pelos estudos de quiliografia e de GDV, que atualmente é Gas Discharge Visualization, Konstantin Korotkov, que até 3 dias mantém a energia vital. Então, a energia vital que dá vida. Então, no momento que não tem mais energia vital, não consegue mais trazer de volta. Então, casos de experiência quase morte, casos de trabalho com hipnose, com poder da mente sobre a matéria, tu poderia até 3 dias trazer uma pessoa de volta. Acima de 3 dias, nem mesmo Jesus. Isso aí é uma questão científica. Eles não podem ir contra os fatos, né? A ciência se baseia em fatos. Teorias, mas também em fatos. Comprovado por fatos. No livro Mediunidade, Encontro com Divaldo, ele esclarece o assunto com as seguintes palavras. A catalepsia, uma é mais leve, outra é mais profunda. A catalepsia, tipo de perturbação na natureza psicomotora, então dos movimentos, produzindo paradas dos movimentos voluntários sem qualquer lesão física. É aquele cara que cai, tipo a narcolepsia, cai, desmaia, mas acaba não se machucando.
E já a letargia é um sono mais profundo. É um estado de sono profundo no qual as funções orgânicas se apresentam aparentemente interrompidas. Entre eles a respiração e a circulação. Então é uma morte aparente. Se acredita que muita gente foi enterrada viva, por isso que hoje se espera até 24 horas, no caso do enterro, para não haver caso de enterrar pessoas vivas. Então ali mostra, pelo Espiritismo se fala em 3, corpo, perispírito e espírito. Outras filosofias e outras vão falar em 7, físico, etérico, astral, mental, causal, 4 corpos terrestres e 3 corpos celestes, usar a linguagem de Paulo também. Paulo conhecia os corpos além do corpo físico. Então tem um corpo astral que é, por exemplo, das emoções, ou emocional, e tem um corpo mental que é dos pensamentos. Wagner Serafim Cruz. Então, interrupção da comunicação do fluido perispirítico com o corpo físico. Perispírito é um termo criado por Kardec, lá em 1854, que é em volta do espírito, em volta. Com o corpo físico poderá se dar de 2 maneiras. É o que a gente chama aura, né? Nos estados de emancipação do espírito, toda noite a gente faz isso. Alguns têm consciência, outros não, nem todos lembram. E tem alguns que conseguem fazer isso até conscientemente. Nessa condição, o espírito atrai para si o fluido perispiritual, que, retirando-se da superfície, produz uma insensibilidade momentânea. É o que acontece na anestesia também, por isso que a gente não sente. E modificação molecular, sob certas circunstâncias. Para cada átomo físico tem um átomo perispiritual, ou extrafísico. No próprio fluido perispiritual faz com que perca temporariamente a propriedade de transmissão. Então, outro caso seria a própria anestesia. Milagres na visão. Então, Novo Testamento, a filha de Jairo. A filha de Jairo foi uma que foi trazida. Tem alguns casos que era feito isso à distância. E a filha da viúva de Naim. E tem também Elias, né? Elias e Eliseu também. E Pedro parece que tem também uma parte. Velho Testamento, Eliseu ressuscita uma criança. Ali estava o Eliseu, que era discípulo de Elias. Então, até 3 dias é possível trazer de volta. Todos esses casos sugerem que, na realidade, eles não haviam morrido, eles estavam naquele estado catalético. Encontravam-se em estado de emancipação espiritual. Em todos esses casos, como se tivesse saído do corpo, que é o que a gente faz durante a noite. A ligação fluídica ainda não se rompera. Existe o que se chama cordão de prata, que liga o corpo físico com os corpos sutis. Ou o perispírito, se for usar essa linguagem aí do espiritismo. Então, enquanto não se rompe, a emancipação depois volta. Quando se rompe, é o caso da morte, que aí não tem mais a volta. Ambos se encontravam em estado letárgico e tinham reservas vitais em seus perispíritos. Inclusive, tem trabalhos com yogis na Índia que ficam horas e horas e conseguem eles mesmos voltar. E eles ficam como se estivessem aparentemente mortos. Sem o que Jesus não se poderia operar a cura, porque essa teria sido impossível. Tem alguns casos de santos católicos também, que a pele chegava a ficar fria. Quem de fora, aparentemente, eles estavam mortos, mas não, eles estavam desdobrados. Inclusive fazendo trabalhos à distância e tudo. A superioridade de Jesus sobre os elementos, o que a gente chama de magia ou de ação da mente sobre a matéria, controlando, no caso ali, a tempestade no Tiberíades, que é o lago da Galileia, Genezaré, o Quenerete. Não derivava das qualidades do seu corpo, mas do seu espírito. Devido ao fato do seu espírito mais puro que já passou pela Terra, a gente acredita que foi o único que não encarnou na Terra no sentido de reencarnar, mas veio uma vez só. E possivelmente encarnou em outros mundos, mas na Terra foi uma vez só. Dominava de modo absoluto a matéria e de seu perispírito tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então eles usam o termo quintessência. Tem terra, fogo, água e ar, seria o quarto estado da matéria. Sólido, gasoso e plasma, né? Tipo plasma. Ali tem alguns casos, Carmine Mirabelli no Brasil. Mirabelli era fantástico, ele escrevia várias línguas, xenoglossia, psicofonia e a levitação. Vários casos de pessoas, santos católicos, hindus, no budismo, no lamaísmo, e santos católicos, o próprio do jesuitismo, Inácio de Loyola, Teresa d'Ávila, Maria de Ágreda e tantos outros que tinham.
e o São José do Cupertino. E o yoga indiano ali, Subhava Pulawar. Então, o caso de levitação. Então, a levitação é o mesmo princípio do disco voador do trem magnético lá, pelo magnetismo. Positivo e negativo, e quando tu consegue dominar a antigravitação, tu consegue levitar. Anímico mediúnico é o caminhar sobre as águas lá de Jesus. Parece que nesse caso foi só ele, né? Não se conhece nenhum que tenha caminhado sobre as águas. Pelo menos não registrado. No qual pessoa ou coisa ergue-se acima do solo, sem uma razão visível. Tem alguns testes até com moedas, com objetos pequenos, usando o magnetismo. E é o mesmo princípio do trem magnético lá que já tem no Japão. Apenas devido à força mental de um encarnado ou desencarnado, intrafísico ou extrafísico, e movimenta fluidos ectoplasmados, aí o termo ectoplasmia. Sempre que tem materialização de espíritos, por exemplo, ou de objetos, se usa o termo ectoplasma. É um plasma que se exterioriza, vindo do próprio médium, o próprio medianeiro. Muitas vezes ele pode ser tirado de plantas, de animais e do ambiente, mas a maior parte é tirado do próprio médium, que está, claro, sonolento. O único caso de que faz isso consciente é Madame Esperance da França, que ela conseguia materializar espíritos estando consciente, mas é caso bem raro. Capaz de produzir uma alavanca psíquica suficientemente forte para vencer a força da gravidade. E aí tem um caso muito estranho, que não tem uma explicação ainda 100%, que eles acabam diminuindo o peso, perdendo o líquido e chega a caso até de um pé desaparecer, de tanto doar, de exteriorizar, casos de difícil explicar pela ciência convencional. Por isso que foram criadas Éder Canavan. Então, até tem um livro que é um caso de desmaterialização, Madame Esperance. O maravilhoso expulso o domínio da materialidade pela ciência, entrincheirou-se na espiritualidade, foi seu último refúgio. Hoje a própria medicina tem mais de 3.000 estudos sobre a espiritualidade. Então está começando a se estudar novamente. A própria hipnose foi por um tempo abandonada, está retornando novamente. E o próprio também magnetismo animal, mesmerismo. O espiritismo demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza. Fez de novo entrar os fenômenos considerados maravilhosos no círculo de efeitos naturais, porque como os outros estão submetidos à lei. Muitos pastores, alguns sacerdotes têm esse dom do magnetismo e atuam nas igrejas. E tem o Pareto, que você acha no YouTube lá, que ele mostra como fazer pessoas dormir, fazer pessoas acordar só pelo magnetismo. Mesmerismo.org. É um francês, ele fala em italiano também. E ele dá aula pelo mundo explicando como trabalhar com esse tipo de coisa. Então, novas leis e antigos fenômenos são explicados com explicações mais modernas. A existência dos espíritos, a pessoa que não acredita em espírito, aí não adianta, né? E a intervenção no mundo corporal. Então, um mundo interferindo sobre o outro. Físico sobre extrafísico, extrafísico sobre o físico. Os milagres não acontecem em contradição com a natureza, só em contradição com o que sabemos da natureza. Então, tem fenômenos que a gente tem que estudar ainda. Quando a gente desconhece, a gente chama de milagre. Se o maravilhoso for expulso da espiritualidade, não tem mais razão de ser. Então, somente se poderá dizer que passou o tempo dos milagres. Então, se tu te aprofundar, tu vai ver que tem muitos, já tem explicação. Os espíritos, as manifestações, não são contrários às leis da natureza, eles fazem parte da natureza. Aqui mesmo, se tu tem uma vida de média de 60, 80 anos, 20 anos tu vai passar dormindo. E quando tu passa dormindo, tu volta pro mundo maior, que é o mundo espiritual. Então, à noite, quando a gente sonha, a gente sai fora do corpo. Nem sei se lembra, mas o espírito não descansa, quem descansa é o corpo. Submetido às leis que regem o princípio espiritual, espiritualidade. E o corpo físico submetido às leis do princípio material e a materialidade. Reagem incessantemente um sobre o outro e são duas partes de um mesmo todo. Você pode perguntar, se ele se desenvolve, ele se evolui, por que ele precisa do físico? Para a prática da caridade, é uma forma de evolução. Se tu ficar do outro lado e não vier para a Terra ou qualquer planeta, a evolução pode não ser mais... Aqui, quando tu tem contato com teus semelhantes ou com os animais, com a natureza, tu pode pôr em prática teus ensinamentos, tua evolução, através da caridade, do amor em ação.
Para aqueles que negam a existência do princípio espiritual, independente da alma sobrevivente, toda a natureza está na matéria tangível, todos que não se ligam à espiritualidade sobrenaturais. É a questão de muitos cientistas que ainda se pegam a questão só do que tu pode tocar, medir, e negam a parte espiritual, né? Então as pessoas continuam negando, elas vão negar tudo, vão negar a vida após vida, vão negar a experiência quase morte, vão negar a espiritualidade, são negadores, são céticos, né? Um pouco de ceticismo sempre é bom, mas o excesso de ceticismo não é bom. Nem a credulidade, acreditar em tudo, e nem a incredulidade, não acreditar em nada. Não admitindo a causa, não pode admitir o efeito. Quando os efeitos são claros, eles atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação. E tinha muitas explicações, tinha cientistas que escreviam 300, 400 páginas para tentar desmentir o espiritismo, inventando teorias absurdas, quando seria bem mais fácil tentar compreender. E eles partem do princípio da negação, tudo que não é material. Eles acham que se tu não pode ver, aí tu vai negar a eletricidade, tu vai negar o vento. Jesus mesmo explica que o espírito é como o vento, né? Não sabe de onde vem, para onde vai. Então ele é difícil de ser estudado pela ciência convencional. Tem que usar a ciência chamada psicotrônica, paranormal ou parapsicológica, para estudar. O que o Ryan vai colocar ali? Nesse caso, Flávio, eu parto do princípio de que está sendo incluso aqui na definição de material também átomos. Então, sim. Nesse caso, seria coerente negar tudo, mas aceitar a existência do vento, porque o vento ele é um fenômeno da natureza, ele se dá por meio de ar, né? O ar em movimento. Mas como é que ele venta? Por que venta daqui para lá ou de lá para cá? Sim, mas o princípio do qual se observa é que... É a mesma explicação da eletricidade, elétrons em movimento. Sim, mas sendo feito de átomos, sendo feito de matéria e de energia, está nesse plano. No caso, o que eu entendo que é... Mas tudo está em tudo. A questão é os negadores da consciência ou da espiritualidade, eles não se dão conta que se tu desdobrando o átomo, tu vai encontrar energia. Então, na verdade, a próprio materialista se desfaz. Sim. Porque tudo é energia. Sim. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que na visão do lance de se negar tudo que não é material, o vento ele entraria dentro do que é material. O vento, os sentimentos, tudo entraria porque tudo é por conta de química e física. Então isso tudo estaria dentro do conceito de material na visão das pessoas céticas. Entendeu? É isso que eu estou falando. O vento eu acho que ele está no meio termo, que nem o vírus. Qual é a diferença do vírus para o cristal? É só um DNA e um RNA. Sim, mas se tu tirar o DNA e o RNA, ele é como se fosse Mas são feitos de substâncias químicas. O RNA Sim. e o DNA, eles são um aglomerado de substâncias químicas, compostos nitrogenados, compostos orgânicos. Então, em tese, seriam Mas se tu tirar átomos. o DNA e o RNA do vírus, ele vira igual um cristal, isso que eu quero dizer. Sim, mas... Se tu olhar no microscópio, ele tem formas quadradas, Sim, triângulo... entendi. Mas ainda assim, essa forma ela é definida por uma constituição, entre aspas, material. Porque é um material que está aqui formado de seria átomos. fosfato, frutose ou ribose, Exatamente. São açúcares. Então, sendo átomo, é material, na visão do ceticismo. Ou na visão de... Mas se tu quebrar o próton, o nêutron, tu vai chegar aos quarks. Dobrar os quarks, tem outras substâncias que eu não lembro o nome agora. E no final, energia. Então, as próprias matérias, mésitrons, mesons, neutrinos, elétrons, e as antimatérias, o pósitron, antipróton, antinêutron, no fundo é tudo energia. É isso que eu quero dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Os que negam a espiritualidade não se dão conta que a matéria é feita de espiritualidade. Congelada, coagulada. Sim, eu entendi isso. Eu, particularmente, eu tenho as minhas crenças também. Eu tenho uma crença espiritual. O que a gente chama energia? É o que antigamente chamava o éter. Eu tenho uma crença espiritual também, só que na visão das pessoas que elas não têm essa crença, tem diferença a energia espiritual da energia de mundo. A energia dos átomos seria uma energia material, então ela faria parte do mundo material. Então, a negação que há é a negação de tudo que não seja material propriamente dito. No caso,
de divindades, de entidades, de espírito. Quando entendeu? usa o termo do caos à ordem, o que significa? Porque o material tende à desordem, que a gente chama entropia. Sim, entropia. E o anti-entropia ou a nega-entropia é o que a gente chama espiritual. É uma questão de nomenclatura. Sim, embora O espiritual tende à ordem e o material tende à desordem. Embora tenha uma professora que ela tem uma teoria dela, ela acredita que futuramente os cientistas talvez eles consigam aproveitar a energia livre de Gibbs, que é dita como energia que não é utilizada em nenhum processo depois que sofre É a mesma entropia. energia do campo zero? É porque toda energia do universo, para a lei da termodinâmica, ela é constante. Então nunca se cria Tudo se nem transforma. não se cria nem se destrói energia, só se transforma. Sim. Só que a energia a nível de mundo, ela é uma constante, ela sempre vai existir lá. Só que nem toda essa energia, mesmo que ela exista lá, vai ser reaproveitada novamente. Daí por isso que fala energia ruim, no caso, né? Tu sabia que a gente conhece 4% do universo, né? 96% é o que eles chamam matéria escura e energia escura, coisa que eles ainda estão estudando. Que deve ter alguma coisa a ver com a espiritualidade. Coisa que a ciência nega, muitos cientistas negam. Né? Pode até ser. Se tu estudar matéria escura e energia escura, tu vai começar a entender um pouquinho. Sim. O que eu só estou querendo dizer, pessoal, é o seguinte: a questão de vento e eletricidade, elas entrariam dentro do conceito de energia associado ao conceito de matéria, e não dentro do conceito de energia associado ao espiritismo. A ciência pura é que o judeu ela faz chama a separação, ela faz essa separação. Então tu tem a questão espiritual e a questão energética e material que não seria relacionada com essa questão espiritual, entendeu? Tu entende a questão dos elfos. O espírito é comparado com o elfo, ele é do vento. Sim. Embora tenha fogo, ar e terra. E porque é ruach no hebraico é vento. E pneuma em grego é vento também. Então o termo espírito no grego e no hebraico é vento, é comparado ao vento. Por isso Jesus comparava ao vento. Aí pela ciência seria o quarto estado da matéria, o quinto estado da matéria. Aí teria que o quarto estado da matéria é o plasma, pela ciência. E o quinto seria o que está além, né? Que seria o que a gente chama espírito. O quinto eu não sei te dizer qual é. Eu sei que os 3 estados básicos a gente é o chama sólido, consciência, líquido, intuição, o né? sólido, líquido e gasoso são os 3 estados básicos. E o plasma seria o quarto. E o plasma é o quarto estado da matéria. E o espírito seria o quinto estado, na visão Inclusive, científica. eu até fiz uma pergunta para uma professora, foi até interessante, tá? Ela disse que ela não tinha essa informação na ocasião, porque tem muita coisa que a ciência não sabe. Eu perguntei para ela... Quando pergunta, por exemplo, por que tem pessoas que veem espírito e outros não, e a maioria não... Porque elas conseguem ver esse quinto estado da matéria. E nós não temos capacidade visual ocular de enxergar o... Essa visão desse além, ela geralmente é associada à questão espiritual, pela ciência. Por isso que geralmente tenta se explicar isso por serem alucinações. A pessoa não viu nada lá, ela só está tendo uma alucinação de que ela viu algo, né? Não, mas talvez assim como tem seres que veem o infravermelho e ultravioleta, quem sabe raras pessoas têm essa visão de enxergar no infravermelho e no ultravioleta. Pode ser que seja real, mas o que eu estou falando não é a minha visão, não é o meu Por exemplo, opinião. o ectoplasma, se tu acender luz, ele se desfaz. Sim, e no sol ele se desfaz também. O que eu estou falando não é que esta é a minha opinião. O que eu estou falando que é isso que a ciência cética ela enxerga. Então ela enxerga que a questão de energia e matéria, tal como o conceito dos livros, ela é completamente diferente da questão espiritual, são coisas separadas. Por isso que a ciência em si, ela nega a existência do espírito, mas não nega a existência do vento, não nega a existência da eletricidade. Teve um médico em 1900, ele fez uma experiência interessante. Ele pegou um cara morrendo e pesou uma balança de alta precisão, coisa que para a época era o máximo, né? Hoje tem balanças bem melhores. E logo depois da morte ele pesou de novo e deu 120 gramas. Aí ele disse, a alma pesa 120 gramas. Foi uma experiência bem interessante. Eu não sei se alguém repetiu, mas ali ele tentou provar que a alma existia. Foi bem interessante. E os que têm visão, eles enxergam no momento como se fosse uma nuvenzinha saindo do corpo. Por isso que o espírito é comparado com nuvem, com ar. Porque quem enxerga vê como se fosse o próprio ectoplasma, começa com nuvem e vai se condensando. Até se materializar a ponto, no caso de Jesus, de poder comer, poder conversar. Materialização tangível, que é bem rara. A maioria são materializações... e dificilmente vai durar horas ou dias, né? Duram questão de minutos e assim como ela se faz,
Ali, a intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais miraculosos que todos os fenômenos, até porque toda a história da humanidade sempre houve isso, com diferentes nomes, e antigamente falava em profetas, o que hoje se chama médiuns, ou intermediários. Agentes invisíveis, que são seres extrafísicos, pela nova definição científica, né? Ali na figura você vai ver os instrutores. Na direita o André Luiz, e ali tem outro médico. Então tem pessoas, é interessante, tem pessoas que sofrem cirurgia e eles escrevem, teve um cara assim, eles conseguem enxergar médicos do espaço, entre aspas, né? Porque esses seres ocultos, que nem as cirurgias espirituais, povoam os espaços, são uma das forças da natureza, cuja ação é incessante sobre o material, tanto quanto o mundo moral. Inclusive vai passar agora o filme do Zé Arigó, na década de 60, fazia cirurgias com Fritz. Stephanie Soares, Luigi Rocha, Ceseschi. Fenômenos de cura, magnetismo e radiação. Então, se tu estudar o magnetismo, tu vai entender a questão das curas. Considerada como matéria terapêutica, o fluido tem que agir sobre a matéria orgânica a fim de repará-la. Pode, então, ser dirigido pela vontade, para o bem ou para o mal. O mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, que se chama fé. Fé vem de fides, confiança. Fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante, segundo como uma bomba aspirante. Um emite e outro recebe. Algumas vezes é necessário simultaneidade das duas ações. Isso vale para telepatia, para outras coisas também. De outras basta uma só. A própria roupa de Jesus, ele curava até a distância, né? Se diz que até 100 metros. Essa experiência é interessantíssima. Você vê naquele filme Quem Somos Nós, fotografias de Masaru Emoto e as modificações das moléculas d'água. Ele faleceu recentemente, mas ele fez experiências com água cristalizada, água de fontes contaminadas, formaram figuras bem feias. E águas cristalinas de fontes puras, onde não tinha contaminação, formava cristais hexagonais, parecido com vírus, só que eram tipo flocos de gelo, cristais de água também. E após uma oração ele fica bonito. Após uma música de Beethoven, aí quando ele põe um rock pesado, um rock o metaleiro, como a gente fala, que é o black demoníaco, né? Ele fica bem feio. E se a pessoa disser eu te odeio, por exemplo, até aparece uma figura, não está ali, mas no livro tem. Chega a aparecer uma figura no cristal da água da pessoa, que a pessoa, e aí tu vai entender a questão da magia do feitiço. Enquanto a oração, o eu abençoo, o Ho'oponopono lá, eu te perdoo, uma oração para o bem, vai cristalizar de forma bonita, uma música clássica, por exemplo. Já um rock pesado, um punk, desculpe quem gosta de punk, funk, mas geralmente deteriora se estão os cristais da água. E como 70% do nosso corpo é água, imagina quem gosta muito desse tipo de coisa, como é que fica. Só que daí, na minha visão, isso mostra que tem mais a ver com os timbres e com as ondas sonoras. Sim. Do que com... Depende da frequência do timbre. Porque nem todo punk ele tem letras ruins. O punk, tem muitos deles que tem letra que fala sobre liberdade. Tu conhece aquele experimento com plantas? Que ele dava amor, crescia mais. E o que ele dizia, o que ele tratava mal, chegava até a murchar. Sim, a questão do olho gordo, né? Por isso que eu digo que isso não tem a ver com... Tem a ver com na minha visão, vontade, não tem a ver especificamente com o gênero. Porque perante isso estaria generalizando, né? O que eu quero dizer é que tem rap bom e rap ruim. Sim, não, eu entendo, mas o que eu estou falando... não sei se tem, mas... Sim, punk sim. Eu digo rock pesado... O punk, na verdade, ele não tem a letra satânica. O punk geralmente é letra sobre libertação, as letras meio anarquistas, né, contra o sistema, mas não são letras ruins. Eu conheço heavy metal, por exemplo, que a letra ela é mais bonita do que muita música que são... Não, mas aí tem o rock progressivo, aí tem outros... Não, mas né? Tem heavy metal mesmo, não black. O black metal em geral, o nome já diz, né? Black. Tá, já sei o que tá falando. Porque black metal, na maioria das vezes, sim, são... satânico, são músicas ou satânicas ou agressivas, né?
quando elas não, na maioria das vezes, quando elas, não em todos os casos, mas na maioria das vezes, quando elas não são letras mais voltadas para o satanismo, elas são letras mais agressivas. Nem todo rock pesado é o black metal. Há uma certa confusão. As pessoas tendem a achar nem que... falar internet, deep web, aquela coisa, né? Exatamente. Porque tem músicas de heavy metal que não é um rock tão calmo, é um rock que é mais agitado, tem mais som de guitarra. Por exemplo. Qual? O Rush. Sim. É um rock bom, não é um rock. Sim, tem uns rocks que eles, embora ele tenha uma sonoridade um pouco mais forte, tem letras boas. Né? Sim, sim. Por isso que eu digo que nesse caso aqui tem até o Starway to Heaven, né? Não está relacionado... Escada para o céu. Nesse caso não está relacionado exatamente ao gênero em si talvez a frequência. Porque faria sentido, se tu botar um black metal, o som é muito mais forte, muito mais pesado. Sim. Isso estaria gerando frequências mais fortes. Mas o que esse pesquisador quis fazer, ele quis provar que a vontade, a palavra, ela pode converter em ação. Por isso que a gente tem que cuidar o que a gente pensa e o que a gente fala. Tem até aquela história, a flecha atirada, ou a bala atirada, e a palavra não volta atrás, né? Então, amor e admiração, obrigado. Aí entra o Ho'oponopono também. Obrigado, eu te perdoo. E aí eles expuseram, por exemplo, a foto do Hitler, o negócio ficou todo feio, porque era um cara do mal mesmo. E a Madre Teresa de Calcutá, não. Então, perto de pessoas santificadas, ou perto de pessoas demoníacas, usando o linguagem bem popular, o cristal se modificava. Então, um rock, aquele rock, o black rock, como tu fala, o black metal, ele ficava todo feio. E aí tu punha um Mozart, um Strauss, um Sebastian Bach e ficava bonito. Ação fluídica, magnética, mudança das propriedades da água, dando o sabor do vinho. Aí a questão da água do vinho, né? E é interessante que quando fala o primeiro milagre de Jesus, foi o melhor vinho, né? O melhor vinho ficou para o final. Então ele, se fosse usar hoje a linguagem alquímica, ele era o mestre dos alquimistas, né? E radiação magnética ou dupla vista. Aí tem várias questões. Tem a questão da visão remota, clarividência viajoura. Tem a questão da pessoas que pegam algum objeto e conseguem descrever, psicometria. Rosineia Nunes. As aparições, então, tem a ver com ectoplasmia. Psicometria é quando pega uma roupa de uma pessoa, uma foto, e tu consegue descrever a casa da pessoa. Ou os estudos do passado inclusive eles fizeram experiências interessantes em ruínas e conseguir captar sons de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. E o que eles chamam um estudo fantasmagórico ligado à arqueologia. É que tem a psicometria da psicologia, é que nem obsessão, né? Eu procuro evitar porque existe confusão. Porque obsessão na psicologia é uma coisa, no espiritismo é outra. Hoje se fala em assédio, né? O termo assédio, mas tem assédio racial, sexual, o assédio moral, consciencial é o que se chama no espiritismo obsessão. E é o que se chama, os irmãos evangélicos chamam perturbação. Então, as aparições. Então, para ver aparições diretas são mais raras. Existe o fenômeno de voz direta, a escrita direta, que é os 10 mandamentos, por exemplo. E alguns casos que apareceram letras escritas. Aquela Vila Carmen, tinha uma casa Belmez lá, que apareciam, eles estavam pintando a casa e apareciam figuras, tanto no chão quanto na parede. E mesmo eles pintando, repintando, as figuras continuavam. Descobriram que eram pessoas que moraram naquele local, aí, as casas de assombração. Eu ia complementar a questão, por exemplo, do poltergeist, que é traduzido espírito brincalhão em alemão. Só que tem pessoas que dizem, não, poltergeist é um fenômeno psicocinético. São jovens, geralmente mulheres, em idade de 12, 14 anos, que produzem aqueles fenômenos, perturbação hormonal e ação da mente sobre a matéria. Então eles negam a espiritualidade. Então eles explicam como, assim como tem no terremoto tem o epicentro, seria um epicentro consciencial, espiritual. E as aparições ali, tu tem que estudar o que é a plasmação e a ectoplasmia. Então, através da ectoplasmia, provavelmente o que está ali, as aparições de Maria e outras que tem na história, é 1, 2, 3 pessoas ou mais. Quanto mais pessoas, mais ectoplasma é fornecido para o espírito se materializar. Claro que os espíritos de luz, teoricamente, teriam condições de se materializar
diretamente, mas são casos bem mais raros. Não terminou ali. Aí. Jesus mostrou como seu poder, corpo perispirítico. Então ali a transfiguração lá no Monte Tabor. Ignorando a causa originária do fenômeno das aparições, seus discípulos não se apercebiam dessas particularidades. E que aqui provavelmente não dava atenção. Desde que viam o Senhor e o tocava, haviam de achar que ele era o seu corpo ressuscitado. Ah tá, aqui se refere logo depois da crucificação, quando ele caminha com os discípulos de Emaús e chega a comer com eles. E até ali eles não perceberam que era ele. Aí que eles foram ver que era o mestre. E depois ele aparece para os 12. E lembrando que quando ele aparece para Madalena, que foi a primeira que viu, ele diz para ela, não pode me tocar. Então ali é prova que ele era um corpo energético. Se fosse um corpo físico, como alguns acreditam, Maria podia ter tocado. E ele diz claramente para ela, não pode me tocar agora, por enquanto. Que ele estava se materializando aos poucos. E vai se materializando até o ponto de poder até comer. Claro que no momento que ele come, ele vai desintegrar o alimento. Ele não tem mais aparelho digestivo, é mais a parte externa mesmo. Capítulo 14, 35 e 38. Ali provavelmente é Maria Madalena. Experiência com o Dr. J. Gully, o espírito de Cat King. Para quem nunca ouviu falar, Cat King é filha de John King, que era um pirata. O Halley, que gosta de pirata, estuda o John King, é o pai dessa moça aí. Eles tentaram dizer, não, mas a Florence Cook, que era médium, era um desdobramento da Florence Cook. Só que eles notaram que ela tinha a pele mais branca, era mais bonita que a médium, a pulsação era diferente, a respiração era diferente, os batimentos cardíacos eram diferentes. Então foi provado e foi estudado durante 3 anos por vários pesquisadores. Foi o espírito mais estudado, materializado, é esse da Cat King. Teve outros, mas esse foi o mais estudado. Aqui lá não tinha nada escrito. Deus faz milagres. Os evangelhos dizem que sim, mas para nós o milagre é a vida. Isso aí é indiscutível. Ninguém conseguiu explicar até hoje a vida, nem os biólogos, nem os filósofos, nem os teólogos, ninguém consegue explicar. A vida é o verdadeiro milagre. Deus derroga as leis que estabeleceu. Um casal faz uma criança e faz naturalmente, mas não sabe explicar como é que ela é formada, né? Aí entra a questão genética, várias coisas. Deus pode derrogar as leis que estabeleceu? Não. Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade. Entretanto, temos como critério nosso julgamento, com respeito às coisas divinas, os atributos do próprio Deus, que é a sabedoria plena, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ao soberano poder, onipresente, onipotente, onisciente, a extrema sabedoria, a soberana sabedoria, ele nada faz de inútil. Tudo tem sua razão de ser, tudo tem a sua explicação. Por isso que o Espírito diz que Deus não faz milagres. Tudo tem explicação. Nós é que devemos estudar e procurar entender. O que a gente não entende, a gente chama de milagre. Se tu analisar televisão, rádio, computador, se tu levasse a tecnologia lá para o século XVII, era tudo bruxaria. Então a própria ciência, a própria técnica, tecnologia, é a antiga magia de antigamente. Porque tudo começa numa ideia mental. Uma casa, um carro, começa pelo pensamento, até tu conseguir plasmar. Agora imagina um cara que consegue plasmar uma estrela, um planeta, uma galáxia. São os chamados cristos planetários, e no plural, porque Jesus não é o único Cristo que tem. Ele é outro tema polêmico. Se tu pegar o nosso sistema, ele é o chefe, o líder da Terra e do nosso sistema. Mas tem outros planetas, outros sistemas, tem outros seres, são chamados avatares, né, que é outro nome que se chama. Esse já foi. Já foi? Falei. Sim. Tudo tem sua razão de ser. Na minha opinião pessoal, tem gente que pode discordar, mas para mim, por exemplo, Melquisedeque está acima de Jesus, então tem seres acima de Jesus. Mas para chegar a Deus, tu passa por Jesus, por isso que tem que passar por ele. Milagres na visão espírita. Por que, pois, faria milagres? Os milagres não são necessários à glorificação de Deus, nada no universo se dizia das leis gerais. É um problema das religiões, né? A maioria se baseia em fenômenos e milagres,
próprio Espiritismo, quando começou, tinha os fenômenos, as mesas girantes, aquelas batidas. O ser humano precisa ver coisas extraordinárias, porque é difícil tu entender Deus em espírito e verdade, que é o correto, né? Precisa de imagens, coisas para ver e tocar. Então, por isso que Deus não faz milagres. Sendo suas leis perfeitas, não tem necessidade de derrogá-las. Ele não pode ir contra ele mesmo. É a mesma coisa que falar em um Deus do mal. Não existe Deus do mal. Existem criaturas que se ligam ao mal. A célebre explicação do Einstein é fantástica, né? A escuridão é o afastamento da luz, e o mal é o afastamento da luz, do bem. Então, para aqueles que defendem, existe o Deus. Não existe o Deus do mal, existe Deus. Quem se afasta de Deus, ou de Jesus, que é anti-Deus ou anticristo. O sobrenatural não é necessário as religiões, mas sim o princípio espiritual. Se confunde erradamente com o maravilhoso, sem o qual não há religião possível. Até porque tem algumas aparições marianas que têm explicações pelos próprios padres católicos como fenômeno ufológico. Aquela parte lá que o Sol se aproximaria da Terra, isso aí é impossível. Qualquer estudante que estuda astronomia sabe que se o Sol se aproximar, a gente morre tudo queimado. Se a Lua se afastar, nós morremos tudo também. Tudo é tão perfeito, por isso que a gente acredita em Deus. Porque se as consequências são perfeitas, a causa deve ser perfeita. Se tu se afastar o teu pH ali do 7.3, ficar ácido demais, tu morre. Se ficar alcalino demais, tu morre. Então tudo tem uma margem incrível. Se afastar a Terra da Lua, a gente morre. Se aproximar, a gente morre também, porque aí tu vai afetar a maré, tu vai afetar a gestação, o crescimento de plantas. O próprio crescimento de cabelo tem a ver com fases da Lua. Há dois modos de ver a vida. Um é achar que nada do que nos rodeia é um milagre, que é o de duvidar de tudo, né? E outro é achar que tudo que nos rodeia é um milagre, que é a credulidade. Então, a credulidade e a incredulidade, os dois são... Então, aí foi baseado na Gênesis, capítulo 13. Então mostra ali, faz comparativo com a Gênesis de Moisés, que cada dia da Gênesis de Moisés são milhões e milhões de anos. Então é por aí, tudo tem explicação. Então tu tem que estudar materialização, tem que estudar hipnose, tem que estudar magnetismo, tem que estudar ectoplasmia para entender vários dos chamados milagres. Fábio Pacheco. Semana que vem é quarta-feira, a partir das 5h30. Sexta-feira que vem estamos viajando. E aí vamos fazer na quarta. Boa noite a todos.